Papo Inútil no ar, muito prazer, me chamo Suzana Gonçalves e sejam muito bem-vindos a esse mundo muito louco. Então, no vídeo de hoje eu vou falar aí sobre o que eu achei do filme Corra, mas você deve estar se perguntando, mas esse filme não é do ano passado? Sim, é do ano passado, mas eu só consegui assistir nesse final de semana. Coisas da vida que acontecem, né? Quem nunca? Então, sem muita enrolação, logo ali na primeira cena, vemos ali um homem negro caminhando, falando ao celular, meio que ele tá procurando um endereço, parece ali que ele tá perdido, até que ele começa a ser perseguido por um carro, em um bairro ali que aparentemente é tranquilo. Ele acaba ali sendo desmaiado e colocado dentro do porta-malas, e nisso rola ali a música de fundo. E logo corta ali a cena e começa a história. E a trama traz ali a história do Chris, que ele é um homem negro e namora uma mulher branca. E o que acontece é que ele é convidado pra ir no final de semana conhecer ali a família dela. E logo de início já surge a pergunta que ele faz pra ela: e os seus pais, eles sabem que você namora um cara negro? Ela acaba admitindo que não falou pra eles, mas que a família dele é muito mente aberta, que não liga pra isso. E aí até joga uma piadinha ali meio que de política, falando sobre o Obama, que se o pai dela pudesse, ele votaria no Obama pela terceira vez. Então, ao longo da história, vários tapas na cara ali vão surgindo em relação ao racismo. E logo é nítido, desde a primeira cena, ali que eu falei que aparece um homem negro caminhando num bairro, que é de classe média e é de brancos, e ele é perseguido ali por um carro de luxo. Até os diálogos dos personagens trazem ali referências em relação ali ao racismo. E a caminho ali da casa dos pais, a Rose, que é a namorada do Chris, acaba atropelando um cervo. E ele vai ali, né, pro acostamento pra conferir, né, o que aconteceu, e ele vê ali o animal agonizando. E aquela cena ali remete a algo do passado dele e fica nítido que ele se sente mal por aquilo. E mais pra frente o filme vai mostrando, ainda mais em relatos dele, que tem a ver ali com o falecimento da mãe dele. E aí vem mais uma amostra, né, em relação ali ao preconceito, quando o guarda pede ali pra ver a habilitação dela e a habilitação dele. Só que ela já tinha falado pra ele que era ela quem tava dirigindo. E ela meio que se mostra ali incomodada com a situação, né, pelo fato dele ser negro, e meio que estando ali acostumado, né, a esses tipos de abordagem, ele acaba ali falando pra ela: não, tudo bem, deixa pra lá, enfim. Chegando ali na casa dos pais da namorada, ele começa a ver algumas coisas estranhas ali. De início ele vê um cara negro trabalhando pra família dela, e que por sinal não só o cara, mas a mulher são bem estranhos. E ele é bem recebido ali pela família da namorada, e ela acaba contando o que aconteceu, o acidente ali que rolou na estrada, e rola meio que um diálogo do pai dela em relação ali aos cervos. Ele acaba ali confessando que ele odeia os cervos e que pra ele esses animais são uma praga. E ali, quando ele começa a mostrar a propriedade dele, ele vê que o Chris fica meio incomodado em relação à família dela ter negros trabalhando pra eles, e aí ele começa a tentar se justificar, e ele solta também pela segunda vez ali em questão de política, falando sobre Obama, que foi o melhor presidente e que votaria nele pela terceira vez se fosse possível. Ah, eu acho que eu pulei também essa parte, quando tá ali na casa, que ele tá mostrando a casa, Chris, o pai da Rose acaba ali falando sobre o avô dela, que ele perdeu ali as Olimpíadas de 1936, que aconteceu em Berlim, para um negro. E aí começa ali a mostrar algumas coisas estranhas da casa, rola ali uma conversa muito evasiva, quando tá ali a mãe, o pai da Rose, a namorada, né, que é a Rose, e o Chris. E o pai dela começa a perceber ali que ele tá meio nervoso e pergunta se ele fuma, e ele fala ali que fuma. E essa conversa meio evasiva é que o pai dela acaba falando pra ele que a esposa, que é psiquiatra, poderia consertar, né, aquele defeito dele através da hipnose. E ele acaba recusando, porque ele não quer ninguém mexendo na cabeça dele. E a mãe dela realmente faz isso, tem o consentimento dele. Rola ali uma situação em que ele sai ali pra fumar e ela tá ali meio que estrategicamente no lugar, e ela acaba ali hipnotizando ele através da conversa, e essa parte é bem angustiante. E ela começa ali a tentar arrancar algumas coisas dele, e através do trauma do passado, ela começa ali a dominar a cabeça dele. E no caso, isso tem relação ali à perda da mãe dele. Nisso ela começa ali a prender ele
dentro da própria cabeça. E ela usa ali um meio muito sutil, né, que é a conversa, uma xícara e uma colher. E depois disso ele começa ali a ver que algumas coisas erradas estão acontecendo, ele desconfia ali que rolou meio que uma hipnose com ele, só que ele não lembra de nada. E ele começa a ver ali algumas coisas estranhas dentro da casa e também no jantar que rola. E aí a história vai criando todo um mistério ali em relação à família e também aos empregados. No caso, em relação ali ao comportamento deles. Também na reunião que acontece entre os convidados também uma situação meio estranha entre eles. Então, ele vai começando a juntar ali as peças, começa a desconfiar, só que ele não sabe bem ao certo o que tá rolando. Nessa reunião ali de pessoas conhecidas da família, rola meio que um leilão enquanto ele tá ali tentando falar com a namorada e tentando convencer ela de ir embora. E as coisas vão ficando ali cada vez mais estranhas e ele acaba ali sendo preso no porão. E enquanto ele tá preso, começa ali a ser mostrado vídeos explicando o que vai acontecer com ele. E também, enquanto eles estão ajeitando ali as coisas, os procedimentos, né, que vão acontecer, eles hipnotizam ele ali com a xícara e a colher. E enquanto vai mostrando aquela situação bem desconfortável, ele acaba ali tentando pensar em maneiras, né, de tentar escapar e mostra ali em determinado momento que ele consegue sair ali do estado de hipnose e que ele usa ali os meios disponíveis para ele conseguir sair dali. O trauma do passado foi ajudando ele, né, sair daquela situação. Então, algumas partes ali, ainda mais quando ele afunda ali no vazio, é bem angustiante. Como a mãe da namorada começa ali a usar a hipnose, também é bem interessante. Também, como eu falei, ela conseguia ali usar o trauma dele para poder prender ele, né? E não só a parte da hipnose, também quando ele descobre ali que uma outra pessoa iria ali usar o corpo dele. E também explica ali a situação por que as pessoas negras. Que no caso ali, desde do jantar com o irmão, em algumas situações, tanto na festa e também na explicação ali, eles acabam falando ali e ele também começa a juntar as peças que tem a ver com a genética dele. Um outro tapa ali sutil que também tem a ver ali com a transferência ali de consciência, da troca ali do corpo. E tem um cara que fala assim, os negros estão na moda. Mas o que acontece de fato nessa parte aí, o que acontece ali é que eles usam ali as pessoas negras por meio de hipnose pra prender elas no próprio corpo. E rola ali uma transferência de pessoas, né? No caso seria ali um passageiro que tomaria ali o domínio do corpo. Tem outros filmes que falam sobre esse negócio de passageiro e também Black Mirror. Na 4ª temporada, o último episódio mostra ali a transferência de consciência. Então, pra encerrar a explicação de alguns pontos do filme, finalmente ele consegue ali sair daquela situação. No caso ali em relação ao cervo, desde a explicação que o pai dela fala lá do início, e também quando aparece um cervo ali no quarto, deu a entender ali que poderia ser o cervo animal, a caça, que também poderia remeter ali a ideia ao Chris também ser a caça, e os brancos, ou o pai dela ser ali o caçador. E antes dele ser preso, ele acaba descobrindo o que aconteceu. Antes deles irem embora ali, ele acaba encontrando ali uma caixa e vendo ali várias pessoas que no início ela falou que ele era o primeiro negro da vida dela. E ao longo do filme, ele descobre que o Flash traz a consciência da pessoa. Consegue ele resgatar, é o amigo dele. O amigo dele já tinha da polícia falado o que estava acontecendo, porque uma parte do filme o Chris entra em contato com esse amigo e fala que algumas coisas estão acontecendo de estranho. E o amigo vai na polícia, relata, só que ninguém dá a mínima pra ele, tipo, pessoas brancas hipnotizando os negros, como assim? E o que era pior, os policiais eram negros. Aí você pensa, meu Deus, que viagem muito louca! Mas e aí, e sobre gostar da história? Particularmente, filmes de terror não são os gêneros que eu gosto. Eu achei bem interessante ali a proposta que o filme quis trazer em relação ali ao racismo, com coisas que infelizmente acontecem fora da ficção. O Corra ali acabou virando ali o queridinho, ele teve 4 indicações por melhor filme, melhor roteiro, melhor diretor e melhor ator. E também ganhou ali o Globo de Ouro. Eu esqueci de falar que no Oscar ele ganhou como melhor roteiro.
roteiro. As mensagens eu consegui absorver muito bem ali do filme, pelo menos eu achei. O filme dá meio que uma alfinetada na política, falando ali sobre o governo atual. Mostra também como as pessoas são preconceituosas, mesmo que elas tentem ali se justificar em alguns momentos. O filme em si é bastante interessante, só que particularmente eu não gostei da parte do terror. Pra mim a história meio que lembrou o filme A Chave Mestra de 2005, só que o filme ali era todo movido em magia negra. Corra todo trabalhado ali no terror psicológico, com uma história ali bem tapa na cara em relação ao preconceito. Algumas situações me prenderam bastante, ainda mais ali nas partes da hipnose, me chamaram bastante atenção. Mas em outras situações, algumas partes ali da história ficaram faltando e ficaram meio assim sem graça. Até mesmo em relação ali ao final. O final do filme seria um outro final. No caso, quem chegaria ali na viatura da polícia seria dois policiais brancos e o Chris ele seria preso, só que mudaram o final porque eles acharam que não seria bem o gosto de quem iria assistir. Assim, eu achei o final, o segundo final que foi regravado, muito clichêzão, até mesmo os efeitos sonoros ali pra poder dar aquela parte do terror, que são chamados ali de jump scare, eu acho que é assim que se fala, também foi muito clichêzão. Assim, na minha opinião, Corra não é esse filme todo que o pessoal botou como queridinho. Assim, a história com todas as situações de preconceito e tudo o que aconteceu ali foi realmente muito interessante, só que o restante ficou meio assim vago. Pode ser que eu não tenha gostado muito pelo fato de ser um gênero que eu não curto? Pode. Então é isso aí, essa foi a minha visão em relação ao filme Corra. Se você já assistiu, desde a época lá da estreia, e achou aí outras visões em relação ao filme, deixa aí nos comentários também se você gostou do filme. Se você ficou curioso, dá uma conferida lá depois, volta aqui pra dizer o que você achou realmente do filme. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa aí o seu gostei. Tá vendo esse botão aí enorme escrito inscreva-se? Se inscreve aí, ativa o sininho pra poder receber a atualização de vídeos novos do canal. E também se puder dar aquela forcinha, compartilha os vídeos. Aí embaixo tem uma opção para compartilhar, então você pode compartilhar no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, enfim, nas demais redes sociais. Se puder dar essa força, estamos rumo aí aos 1000 inscritos. E também se quiser deixar aí nos comentários sugestões aí de séries ou filmes para poder trazer aí a minha visão em relação a eles, as ideias aí serão muito bem-vindas. Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um enorme beijo pra vocês e fui!